Está no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é quinta, 19 de fevereiro, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, Banco Central decreta liquidação do Banco Pleno. Em mundo, Trump está prestes a atacar o Irã. Já no Brasil, decisão de Moraes e operação da Polícia Federal geram desconforto no STF. E antes de começar nosso noticiário, a gente se juntou ao patrocinador do episódio de hoje para descobrir qual país do mundo a população gasta mais dinheiro com café ao longo da vida. Para responder isso, encontramos um estudo que cruzou a expectativa de vida, consumo diário e o preço médio do café em diferentes países. E para você aí que deve estar achando que é o Brasil ou os Estados Unidos, na verdade o ranking é liderado por Luxemburgo, com o equivalente a 2,2 milhões de reais gastos com café ao longo da vida. Pois é, Branco, por aqui mesmo o valor é estimado em 250 mil reais. E se você aí escutando a gente tá nesse grupo de apaixonados por café e quer começar a pagar menos por isso, a Coffee Mais tem um clube de assinaturas que te dá até 40% de desconto para receber cafés especiais da marca todos os meses na sua casa. Para conferir esse clube de assinaturas da Coffee Mais, como sempre, a gente deixou o link na descrição do episódio. Boa, Branco. E agora de volta para nossa programação, bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, o Banco Central decretou ontem a liquidação extrajudicial do Banco Pleno, uma instituição ligada ao Banco Master que no ano passado tinha sido vendida ao empresário baiano Augusto Ferreira Lima. A decisão veio depois do agravamento da situação econômica do banco. Segundo o próprio BC, o Pleno já enfrentava dificuldades para cumprir suas obrigações do dia a dia, ou seja, estava com problemas para operar normalmente. E vale explicar aqui o que significa essa tal de liquidação extrajudicial. Basicamente é quando o Banco Central decide encerrar as atividades de uma instituição que não tem mais condições de funcionar. Nesse processo, os bens do banco são vendidos e os credores são pagos. Agora, olhando para a história do Banco Pleno, ela é marcada por várias mudanças de nome e de controle. Ele surgiu lá em 1967 como Banco Indusval, com foco em crédito corporativo e agronegócio. Em 2019, virou Banco Voiter, em 2024 negociou com Daniel Vorcaro e em 2025 o controle foi transferido para Augusto Lima. Apesar desse histórico todo, o banco tinha um peso pequeno no sistema financeiro. Até setembro do ano passado, ele representava só 0,04% dos ativos do setor, cerca de 7,6 bilhões de reais dentro de um universo total de 18 trilhões de reais. E olhando para o que muda para os clientes, segundo o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, o volume coberto no Banco Pleno soma 4,9 bilhões de reais e são cerca de 160 mil clientes que têm direito à garantia. E quando a gente amplia o olhar, considerando também as liquidações do Master e do Will Bank, o FGC deve desembolsar 51,8 bilhões de reais no total. Com isso, já são 7 instituições ligadas ao Master com liquidação decretada. Branco, mais um capítulo nessa sequência de intervenções envolvendo bancos ligados ao mesmo grupo. Mas com esse panorama do setor financeiro fechado, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, o clima entre Estados Unidos e Irã esquentou de vez. Ontem a Casa Branca afirmou ter vários argumentos para justificar um ataque ao Irã caso os dois lados não cheguem a um acordo nuclear. E segundo o site americano Axios, o governo estaria mais perto de uma grande guerra do que a maioria imagina. Segundo eles, diferente da rápida operação na Venezuela contra Maduro, uma ofensiva contra o Irã poderia durar semanas e ainda contar com a participação de Israel.
e os movimentos recentes reforçam esse cenário. Nas últimas horas, 50 caças americanos foram enviados à região, incluindo modelos F-35 e F-22, sendo o F-22 considerado o mais poderoso da frota dos Estados Unidos. E não para por aí, 2 porta-aviões também estão posicionados na região. Entre eles o famoso Gerald Ford, que é o maior e mais moderno navio de guerra do mundo. Além disso, ainda ontem os Estados Unidos anunciaram restrições de visto a pelo menos 18 autoridades iranianas. Do outro lado, o Irã também respondeu. O país anunciou exercícios militares conjuntos com Rússia e China e nos últimos dias realizou treinamentos no Estreito de Hormuz, rota por onde passa cerca de 20% do petróleo global. E o que está em jogo nessa disputa é justamente o acordo nuclear. Estados Unidos e Irã negociam limites para o programa nuclear iraniano. Teherã afirma que o projeto tem fins pacíficos, enquanto Washington teme o desenvolvimento de armas nucleares. Representantes dos 2 países se reuniram nesta terça-feira e, apesar de falarem em progresso, o otimismo é baixo. Diante das tensões, o mercado já reagiu. Ontem, dia 18, o petróleo Brent subiu 4%, superando $70 por barril. Ou seja, o tabuleiro geopolítico está se mexendo em várias frentes ao mesmo tempo. E qualquer passo em falso pode trazer impactos globais, especialmente no petróleo e nos mercados. Mas com esse cenário internacional cada vez mais tenso no radar, a gente volta agora os olhos para o Brasil. Agora, na nossa sessão de Brasil, o clima esquentou dentro do Supremo Tribunal Federal. A decisão de Alexandre de Moraes de autorizar a PF a investigar vazamentos de dados de ministros e familiares na Receita Federal não caiu bem e acabou gerando incômodo dentro do próprio STF. E para contextualizar, essa investigação saiu do papel na terça-feira, dia 17. Por ordem de Moraes, a PF cumpriu 4 mandados de busca e apreensão contra servidores da Receita suspeitos de acessar e vazar dados fiscais sigilosos. Além das buscas, também foram aplicadas medidas como tornozeleira eletrônica, afastamento do cargo e cancelamento ou entrega de passaportes, o que provocou críticas de auditores que alegam punição antes da conclusão técnica. Moraes determinou o início das investigações lá em janeiro, depois que reportagens revelaram um contrato de R$131 milhões entre o escritório da esposa dele, Viviane Bassi, e o Banco Master. Ou seja, a apuração nasceu num contexto que já vinha carregado de questionamentos. E foi justamente aí que começou o incômodo interno. Parte dos ministros do Supremo avalia que essa operação de terça deveria ter sido conduzida pelo presidente da Corte, Edson Fachin, e não por Moraes. Além disso, houve questionamento sobre a falta de consulta prévia aos colegas antes da decisão. Outro ponto que reacendeu os debates foi o enquadramento desse caso dentro do inquérito das fake news, que foi aberto em 2019 e é relatado pelo próprio Moraes e que não tem prazo para terminar. Esse detalhe trouxe de volta a discussão sobre os limites desse inquérito. E a avaliação dentro da corte é a seguinte, pessoal: se houve crime, os responsáveis precisam responder, mas ao mesmo tempo cresce o receio de que a decisão possa atingir o STF como instituição. Inclusive, surgiram suspeitas de que Moraes poderia ter acessado dados de colegas para se blindar, algo que ampliou ainda mais a tensão interna. Vale lembrar que esse episódio acontece logo depois do Supremo já ter sido abalado por polêmicas envolvendo o caso do Banco Master. E para fechar, tem um detalhe importante aqui que aumenta o contraste. Em 2019, o próprio Moraes barrou o TCU de identificar servidores da Receita por acessos indevidos a dados fiscais, uma decisão que agora é vista por alguns como oposta à postura atual. Ou seja, além da investigação em si, o que está em jogo agora é também a dinâmica interna da corte e o impacto institucional desse movimento. Mas com esse clima tenso em Brasília, a gente encerra essa sessão e bora para o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo mercado de luxo. O plano de expansão internacional da JHSF chegou a Milão. O grupo anunciou a compra do Palazzo Taverna, um imóvel do século XVI, por 52 milhões de euros e vai transformá-lo no 18º hotel da rede Fasano e o 8º fora do Brasil. Segundo o CEO da JHSF, a chegada a Milão se encaixa em duas estratégias da empresa: ampliar a renda recorrente e avançar na
na expansão internacional em linha com o que o cliente de alta renda consome. E olha só, Branco, o Fasano Milano deve ter 40 suítes, restaurante e spa Fasano, área externa com piscina e um clube de membros privado. Hoje a JHSF vale 6,6 bilhões de reais na Bolsa Brasileira. Agora, olhando para os mercados, após o feriado de carnaval, o Ibovespa caiu 0,24% aos 186.016 pontos. Em Nova York, o S&P 500 subiu 0,56%, enquanto o Nasdaq avançou 0,78%. Por lá, a ata da última reunião do Fed mostrou divisão entre os dirigentes sobre os próximos passos da política monetária, diante da avaliação de que o processo de desinflação ainda exige cautela. A maioria alertou que o avanço rumo à meta de 2% pode ser mais lento e irregular que o esperado, com risco de a inflação permanecer acima do objetivo. No mercado acionário, as ações da Moderna subiram 6,08%. Isso após a FDA, que é equivalente à Anvisa nos Estados Unidos, concordar em revisar sua vacina contra a gripe, revertendo a rejeição da semana passada. No Brasil, o Boletim Focus reduziu a projeção de inflação para 2026 de 3,97% para 3,95%, novamente abaixo do teto da meta do BC de 4,5%. Para fechar, o dólar avançou 0,21% a R$ 5,24. E agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6h30 da manhã no seu e-mail, e por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link e descrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não, já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho, até porque todo mundo merece ficar bem informado. Valeu, turma, a gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!